Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 924. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 2 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanque, vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Tarifado, sim, tarifado, o professor Bagdadi segue. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 924. Estou tarefado, mas estou aqui. Daniel Souza, deixa as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live no YouTube. Deixa as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanhará no podcast, qualquer plataforma que seja. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que ouvem a gente no futuro, né? Então temos aqui um lapso temporal, Daniel Souza, para o pessoal que nos ouve lá no podcast. Um prazer estar com vocês. E, Daniel Souza, temos muitos assuntos para tratar hoje, de ataques em alto mar, temos reunião diplomática, temos Argentina. Fica com a gente, porque tem muito assunto hoje. E a gente começa hoje, Daniel, falando sobre o encontro que nós tivemos entre Xi Jinping, o presidente da China, e Vladimir Putin, presidente da Rússia. Lembrando que o Putin foi para a China para participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, e ele acabou estendendo a visita dele e foi para Pequim, onde ele vai participar hoje de uma parada militar que comemora os 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial. Vitória contra o Japão, né, Tanguy? Vitória contra o Japão. Aliás, o Japão, inclusive, emitiu uma nota, né, recomendando que os cidadãos japoneses que estiverem na China devem ter cuidado, porque é uma parada militar que tem um sentimento, né, que tem uma característica, uma carga anti-japonesa bastante grande. Mas, de qualquer maneira, Daniel, o Xi Jinping ele quer fazer desse evento de hoje, dessa parada militar de hoje, um grande evento, né? O objetivo dele, portanto, é trazer ali aliados, fazer uma demonstração de força, uma demonstração de união. E, aliás, Daniel, tem um simbolismo bastante grande exatamente por conta do momento de guerra comercial, de tarifas contra uma galera, né? De Donald Trump querendo assumir uma posição mais protagônica no cenário internacional. Então, ele convidou grandes aliados para estarem junto com ele, né, na tribuna no momento dessa parada militar. Aliás, o Putin, Daniel, afirmou que as relações entre Rússia e China atingiram um nível sem precedentes na história. É impossível a gente não lembrar, Daniel, daquele encontro que os dois tiveram alguns dias, 2 ou 3 dias antes da Rússia invadir a Ucrânia. Foi muito pouco tempo antes, e que se falou, portanto, numa aliança inquebrável, numa aliança eterna, e agora o Putin, portanto, fala numa relação sem precedentes, um nível sem precedentes de relações na história. O Xi Jinping também, falando sobre essa parceria com a Rússia, destacou que o relacionamento resistiu a mudanças internacionais e serve como modelo de cooperação entre as potências. Aqui tem naturalmente uma cutucada no Donald Trump, né? Então, o que a China está dizendo, isso aliás é uma característica da política externa chinesa, é dizer que as potências elas têm que ter uma relação cordial entre elas, né? E não uma relação de disputa. A gente teve, aliás, um curso no Petit Curso, dado recentemente, né? Foi um curso que a gente deu há algumas poucas semanas e que a gente falou bastante sobre as bases da política externa chinesa. E a China tem exatamente essa lógica. As potências elas têm uma disputa que tem que acontecer num ponto de vista saudável, num nível saudável, mas a relação que o Trump vem tendo com as outras potências é uma relação que é meio predatória, né? O que, portanto, incomoda bastante a China. Além do Putin e, naturalmente, do Xi Jinping, que é o anfitrião, nós tivemos também a presença, teremos, né, nessa parada, a presença do Narendra Modi, né, o primeiro-ministro indiano, do Masoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã, de representantes ainda do Turcomenistão, Tajiquistão, Mongólia. Ao todo, 26 chefes de Estado do governo estão confirmados para esse desfile militar. E entre eles, Daniel Souza, estará presente
Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte. Ele chegou a Pequim, aliás, foi de trem, porque ele não pega avião, esse negócio de avião, sabe-se lá, o que pode acontecer. Então foi de trem, o trem blindado dele, e não foi sozinho. Ele esteve lá com a filha dele, que é a Kim Ju-ai, que é ela trabalha na inteligência norte-coreana e é amplamente reconhecida como a sucessora de Kim Jong-un. Essa é a primeira aparição internacional dela, então meio que uma apresentação dela para o público. Então, Daniel, espera-se, né? A gente vai ter uma confirmação disso ao longo dos próximos dias. Espera-se que a gente tenha mais algumas informações sobre acordos que foram fechados, né? O que aconteceu, né, de mais importante quando a gente fala sobre acordos firmados, acordos assinados, parcerias, e principalmente, Daniel, sobre questões comerciais, né, entre Rússia e China, né? Então, o encontro do Putin com Xi Jinping, sem dúvida nenhuma, é o prato principal desse encontro, e comercialmente, naturalmente, a gente vai ter que prestar mais atenção também, né? É verdade, Tanguy. Os dois países estão buscando um estreitamento dos seus laços comerciais. Durante essa visita, estão sendo celebrados mais de 20 acordos bilaterais entre os dois países, China e Rússia, abrangendo setores como energia, tecnologia aeroespacial, inteligência artificial, agricultura, saúde e educação. É claro que a gente está falando de dois países, inclusive, que têm buscado cada vez mais o comércio através das suas respectivas moedas, através do yuan e também através do rublo, porque dessa forma você contorna e evita o sistema baseado em dólares americanos. De uma forma geral, os russos têm uma demanda crescente por bens de consumo, eletrônicos e maquinário, produtos que eles têm tido cada vez mais dificuldade de importar do Ocidente em função das sanções econômicas e gradualmente estão substituindo o Ocidente pela China. No caso da China, ela tem muita demanda por energia russa, inclusive foi celebrado um acordo para um novo gasoduto através da Sibéria para ampliar as exportações de energia russa em direção à China. É importante registrar que no ano de 2024 nós tivemos aí um recorde no comércio entre os dois países. As trocas comerciais, a corrente de comércio, né, que soma as exportações dos dois lados do relacionamento, alcançaram 244,8 bilhões de dólares, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. São dois países gigantes, dois países que acabam sendo muito sinérgicos do ponto de vista comercial, porque a China tem o que a Rússia quer comprar, a Rússia tem o que a China quer comprar, e, consequentemente, o relacionamento tende a crescer bastante. Aliás, essa é a expectativa dos dois mandatários, que você tenha aí cada vez mais comércio entre China e Rússia dentro de uma parte do planeta em que os Estados Unidos têm cada vez menos influência. Aliás, as sanções do Ocidente, a guerra comercial do Donald Trump, têm funcionado aí como combustível, como estímulo do relacionamento entre esses dois países. Agora, Daniel, você imagina a situação do pessoal que vai estar lá nessa parada militar, né? Parada militar normalmente é um negócio longo, demorado e tal, e você, sabe, tem que escolher uma roupa de manhã, Daniel Souza, que você possa durar bem vestido e tal, um dia inteiro, né? Um dia inteiro, ali, né? Vendo tanques passando, soldados passando, vão soltar centenas de pombas da paz, Daniel Souza. Então, fica aqui a recomendação. Se você for para um evento desse, use uma camisa que seja confortável e que não fique toda amassada. Por isso que fica aqui o recado da camisa Future Form da Insider Store. Então, acabou esse negócio, Daniel, você colocar aquela camisa social, aí, você olha no espelho, tá arrumado e tal, chegou no elevador, já tá todo amassado, já tá, suado e tal. A camisa Future Form, ela desamassa no corpo, repele a água e ainda tem estilo, né? Então você consegue utilizá-la para várias ocasiões diferentes, ainda mais se você utilizar o link que está na descrição desse episódio. O cupom tá lá, tá? Se você clicar no link, já vai direto para o site, já com o cupom funcionando. O cupom é PETI, só escrever PETI, que já vai com 15% de desconto, cumulativo com os descontos que estão no site. Não perde essa oportunidade. A camisa Future Form fica como a indicação do nosso episódio de hoje, Daniel.
Link no descritivo, gente, imperdível. Cliquem, conheçam a Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos da loja. Tang e eu somos usuários da Insider Store. Recomendamos com tranquilidade. Vai ser bom demais se vocês puderem aproveitar as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. A Insider Store vai, sem dúvida nenhuma, surpreender positivamente. Vai oferecer produtos de alta qualidade, alta durabilidade para todos vocês. Aproveitem as condições especiais no link do descritivo. Agora, Tanguy, no dia de hoje, o Donald Trump me surpreendeu. Porque Donald Trump, ele consegue dizer coisas imprevisíveis. Ele consegue trazer um novo olhar para as mais diferentes temáticas. Mas, diante do que aconteceu ontem, nós trouxemos aqui no Petit Jornal, né, um tribunal de apelações declarou por 7-4 que a maioria das tarifas impostas pelo Trump são ilegais. O Trump, diante dessa decisão, desse tribunal de apelações, embora as tarifas continuem em vigor, disse o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo, fecha aspas. Donald Trump, oi, menos, né, Donald Trump? Que isso? Tá virando bagunça já. Ah, meu Deus, tiraram as minhas tarifas. Ah, socorro, Deus, o que eu vou fazer diante desse quadro sem tarifas? Mas, Daniel, você imagina, cara, você ter um PIB de quase 30 trilhões de dólares sem tarifa, né? Você quebra, cara. Você tem um PIB um PIB per capita de 65 mil dólares por ano, né? Você imagina, cara, é uma catástrofe se você não tiver tarifas. Ainda mais dentro de um contexto onde, sem tarifas, o PIB dos Estados Unidos nos últimos 30 anos quintuplicou de tamanho. Veja você, que coisa complicadíssima, a ausência de tarifas aí multiplicando o PIB dos Estados Unidos em várias vezes. Embora, claro, o PIB chinês tenha sido multiplicado em mais de 40 vezes. E eu achei interessante porque o Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos, já sacou uma carta do bolso, né? Se por um acaso nós tivermos problemas na Suprema Corte, não acredito que teremos problemas na Suprema Corte, disse o Bessent. Mas, se tivermos problemas, tudo bem, nós vamos sacar do colete a seção 338 da Lei Smoot-Hawley de 1930. E essa seção 338 da Lei de 1930 autoriza a imposição de tarifas de até 50% por 5 meses contra países que discriminem o comércio com os Estados Unidos. Países que discriminam o comércio com os Estados Unidos, que são discriminatórios em relação aos Estados Unidos, vão se ver com a gente. Eu acho interessante porque essa lei, entre outros mecanismos jurídicos do início dos anos 30, foram ótimas para mergulhar os Estados Unidos na Grande Depressão, né? Contribuíram para a Grande Depressão. E por que não, Tang? Vamos tentar aqui a mesma estratégia, a estratégia que nos jogou na Grande Depressão. Vamos agora utilizar essa estratégia em 2025, porque o resultado será completamente diferente. Você sabe, né, Tang? Quando você utiliza o mesmo instrumento, ele traz resultados diferentes. Sempre. Você coloca um instrumento e aí ele traz um resultado, e você coloca o mesmo instrumento, ele vai trazer um resultado completamente diferente. Isso faz muito sentido na estratégia dos Estados Unidos. Mas é isso, estamos vivendo um contexto onde é necessário, Tang, porque caso contrário, os Estados Unidos podem se tornar um país de terceiro mundo sem as tarifas, a tarifa que é a mais bela palavra da língua inglesa, tariffs, segundo Donald Trump. Aliás, Daniel, o Trump hoje também, ele convocou para começar uma coletiva de imprensa. E aí tava aquela coisa, vai anunciar alguma coisa, muito grande, né? Uma coisa importante e tal. Daniel não anunciou nada de importante. Ele anunciou lá a mudança da sede da segurança espacial dos Estados Unidos, né? Que mudou do Colorado, se eu não me engano, para o Alabama. É uma coisa assim. Foi lá pro sul profundo dos Estados Unidos, para um estado trumpista lá. Mas a coisa que mais chamou a atenção que ele falou hoje, Daniel, foi que ele disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos destruíram um barco que partiu da Venezuela e que estaria com muitas drogas. Esse barco estava carregando muitas drogas em direção aos Estados Unidos. Ele prometeu que as imagens seriam divulgadas, não tem mais até agora, né? A gente está gravando esse episódio aqui na noite da terça-feira, até agora não teve imagens, mas, segundo ele, o ataque ocorreu enquanto terroristas estavam em águas internacionais
transportando narcóticos ilegais para os Estados Unidos. O ataque resultou em 11 terroristas mortos na ação. Tem uma coisa que é importante aqui, Daniel, que é o tempo todo o Trump ele reforça essa similaridade. Narcotraficante é a mesma coisa que terrorista. Isso está longe de ser algo inédito na história americana, já aconteceu várias outras vezes, mas é uma retórica que ele tenta trazer hoje exatamente para poder utilizar contra cartéis, contra narcotraficantes, medidas que são construídas, que são criadas para lidar com terroristas. E aí você junta isso o fato de que ele está chamando constantemente o Maduro, né, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de líder de um cartel de narcotráfico. Basicamente o que ele está fazendo é equiparando o Nicolás Maduro a terrorismo, né? Então a lógica é mais ou menos essa. E agora, portanto, ele diz, segundo ele, sem qualquer tipo de comprovação até agora, enfim, imagino que vá ter alguma imagem daqui para frente, ou não, né? Mas segundo ele, as Forças Armadas destruíram esse navio e mataram 11 traficantes, terroristas, em águas internacionais. Um pouco depois, o secretário de Estado, né, o Marco Rubio, confirmou a operação e disse que foi um ataque letal no sul do Caribe, né? E ele também falou que o barco estava sendo operado por uma organização narcoterrorista. Vamos ver que confirmação a gente vai ter nas próximas horas, como é que vai ser, mas óbvio, né, Daniel, existe uma tentativa do governo americano, isso não é de agora, a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, que é se manter nas notícias o tempo todo, se manter nas notícias. Então, na semana passada, a notícia que a gente teve olha, podemos utilizar aí a força em águas internacionais para combater cartéis, os cartéis são iguais a traficantes, e hoje, né, os cartéis são iguais a terroristas, e hoje nós temos a notícia de que um navio foi afundado. Temos que ver, foi afundado mesmo, não foi? Foi águas internacionais, não foi? Que navio era esse? A gente ainda está precisando de mais informações. É uma notícia muito séria, né, Daniel? Você dizer que afundou um navio, no Caribe, em águas internacionais, navio venezuelano e tudo. Mas a gente chegou num ponto no qual as notícias são tão absurdas todos os dias que a gente já considera que é apenas uma parte do noticiário, né? Afundou um barco, depois a gente vê, né? A gente vai ver o que vai acontecer, mas faz parte dessa estratégia americana de se manter constantemente dando notícias bombásticas e se mantendo no centro das atenções, Daniel. No dia de hoje, o governo do presidente Javier Milei anunciou que passará a intervir no mercado de câmbio. O anúncio foi feito mais especificamente pelo secretário de Finanças, o Pablo Quirdo, em publicação no X. Segundo ele, o Tesouro Nacional vai atuar diretamente na compra e venda de dólares para garantir que haja oferta suficiente e evitar movimentos bruscos de desvalorização. Rememorando aqui, Tanguy, o que aconteceu ao longo dos últimos meses na Argentina, nós tivemos o governo argentino adotando há pouco tempo o chamado crawling peg, onde você vai permitindo uma desvalorização gradual do câmbio, evitando ali que desvalorizações muito fortes ocorram e gerem mais inflação num país que já tem problemas com a inflação. Em abril desse ano, nós tivemos uma mudança importante. Nós tivemos o fim do cepo, que é o controle cambial, né? Você passou a ter mais liberdade para comprar e vender moeda estrangeira na Argentina. E houve ali a introdução de um câmbio com alguma flutuação, entre 1.000 e 1.500 pesos. A ideia, inclusive, é que essas bandas cambiais, essas faixas cambiais, elas fossem gradualmente alargadas até que elas fossem completamente eliminadas. Agora, em agosto de 2025, na virada para setembro, nós começamos a ter muita pressão sobre o câmbio. Por quê? Porque o governo argentino está enfrentando uma crise política de grandes proporções. Inclusive, a gente chegou a falar sobre isso aqui no Petit Jornal. E existe também aí muita incerteza em relação às eleições provinciais, às eleições legislativas na Argentina num futuro próximo. Diante disso, os argentinos têm feito o que acontece também no Brasil, né? O que brasileiros também fazem muitas vezes. Diante da incerteza, diante da insegurança, compram dólares. Se muita gente vai comprando dólares, o preço do dólar vai subindo. E isso coloca em xeque a estratégia do governo argentino de manter o câmbio mais ou menos administrado dentro das faixas cambiais que foram estabelecidas. O que faz o governo argentino? Anuncia que vai interferir no câmbio.
que não vai permitir uma desvalorização muito expressiva da moeda estrangeira, justamente para que não naufrague a estratégia do governo Milei de flexibilizar gradualmente o câmbio e também de manter a inflação sob controle. É importante sempre lembrar, desvalorização do câmbio vale para a Argentina, vale para o Brasil, gera pressão inflacionária. Se você quer manter a inflação sob controle, você não pode ter ali uma desvalorização importante da taxa de câmbio, ainda mais num curto espaço de tempo. Nós temos sempre dito aqui no Petit Jornal, o calcanhar de Aquiles da economia argentina é o câmbio. A Argentina tem escassez de dólares há mais de 2 décadas. Ao contrário do Brasil, que tem reservas internacionais robustas. No atual momento, as reservas internacionais argentinas estão um pouco mais abastecidas por conta do acordo com o Fundo Monetário Internacional e por conta também de uma entrada de investimento estrangeiro que se intensificou na Argentina durante o governo do Javier Milei. Agora, não sabemos por quanto tempo os argentinos vão conseguir manter o câmbio sob controle e por quanto tempo essas reservas vão dar conta. O governo anunciar que vai interferir no câmbio já é um super sinal de fraqueza. Já coloca ali uma pulga atrás da orelha dos investidores na Argentina e investidores também que eventualmente tivessem ali interesse em colocar dinheiro no país. Afinal, está interferindo por quê? Está considerando que o câmbio vai sair do controle? Está considerando que realmente você não tem a segurança que se esperava? Isso é algo muito preocupante. A mensagem que o governo argentino tenta passar nesse momento é a mensagem contrária. Não, está tudo sob controle. Olha o meu compromisso. Olha como eu estou comprometido com a política cambial que eu mesmo estabeleci. Mas uma crise política de grandes proporções, levando a uma fragilidade do governo Milei, pode desencadear fuga de capitais, pode desencadear uma desvalorização cambial, uma retomada da inflação e toda a estratégia pode naufragar. Vamos ver o que vai acontecer, mas é um momento crítico na Argentina, onde um elemento político pode ter consequências econômicas importantes. Aliás, nós no Brasil estamos carecas de saber que isso é possível e já experimentamos isso por aqui em diferentes oportunidades. Perfeito. O olho na Argentina, né? Tem muita coisa para acontecer. Vamos acompanhar. E outra região que a gente sempre vai ter que ficar de olho, Daniel, é mais uma vez o Oriente Médio. Nessa terça-feira, no dia de hoje, 40 mil reservistas israelenses foram convocados, né? Isso foi divulgado pela rádio do Exército. Basicamente, o objetivo é levar adiante a expansão da operação militar, que tem por objetivo tomar a cidade de Gaza, né? Que é a principal cidade da faixa de Gaza. Aliás, Daniel, a gente teve mais informações sobre a reunião que definiu que, de fato, essa operação ia acontecer e como que ela aconteceria, que aconteceu no domingo à noite, né? Nesse último domingo à noite. Foi convocada, portanto, uma reunião do Gabinete de Segurança, presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que aprovou a expansão da campanha militar. Agora, quando fala que aprovou, não pode passar a impressão de que foi absolutamente consensual. A gente teve, basicamente, de um lado, ministros da linha dura do governo Netanyahu, que a gente sabe que são aqueles que garantem a sustentação do governo. São pessoas que o Netanyahu precisa ter do seu lado, porque se não estiverem do seu lado, ele passa a ter um governo de minoria que pode cair a qualquer momento. Eles argumentam, Daniel, essa galera da linha dura, que uma conquista rápida da cidade de Gaza consolidaria o controle de Israel sobre a região e que ajudaria, portanto, a minar, né, e a fazer desandar completamente a estrutura do Hamas, né? E dessa maneira, Israel ficaria de forma muito mais confortável para negociar qualquer coisa no futuro. Do outro lado, no entanto, a gente tinha o senhor Eyal Zamir, que é chefe das Forças Armadas de Israel, que manifestou sua profunda oposição a essa expansão da operação militar para tomar a cidade de Gaza. Segundo ele, a operação colocaria os reféns em risco direto. E a gente sabe que essa é uma questão muito séria em Israel, porque uma grande parte da população israelense considera que o resgate dos reféns é uma prioridade, negocia, faz o que tiver que fazer, os reféns têm que voltar para casa, ao passo que o gabinete do Netanyahu considera que essa é uma prioridade absolutamente secundária. Tomar o território de Gaza, tomar a cidade de Gaza, manter a guerra com Hamas é muito mais importante para o governo do que a questão dos reféns.
Segundo ainda o Eyal Zamir, né, o chefe das Forças Armadas de Israel, o exército está sobrecarregado e desgastado depois de quase 2 anos de ações ininterruptas, né, de operações ininterruptas, e que uma ofensiva sem uma preparação adequada poderia se tornar uma armadilha urbana. Tá? E, aliás, isso tudo veio no momento, Daniel, em que vazou um documento interno das Forças Armadas de Israel que traz um balanço dos erros que o exército de Israel cometeu desde maio, né? Então, desde maio, a gente tem uma operação chamada Operação Carruagem de Gideão, que, portanto, tinha por objetivo ali acabar com o Hamas, né? Foi iniciada, portanto, em maio e dura até hoje, e que passa, entre outros temas, Daniel, por erros como, por exemplo, o fornecimento indireto de recursos ao Hamas. Como? Com a má gestão da ajuda humanitária. Então, entra pouca ajuda humanitária, a ajuda humanitária é essa que fica com o Hamas, e ainda dá força política para o Hamas ao garantir, na verdade, ao permitir que você tenha a expansão da fome. É uma fome gigantesca em Gaza, o que dá força para o Hamas. Então, segundo esse relatório, é um relatório interno, mas que vazou para a imprensa, é um erro crasso você permitir que a fome se expanda em Gaza dessa maneira, porque dá força para o Hamas e impede, distancia Israel ainda mais de qualquer objetivo que se tenha de desarmar o Hamas. Então, esse é o cenário, Daniel, que a gente tem. Lembrando que a gente tem eleições em Israel somente em outubro de 2026, se não houver uma antecipação, e Netanyahu parece disposto a dobrar a aposta todos os dias para manter o seu gabinete minimamente coeso. Ele perde base de apoio aqui, acolá, no parlamento e tal. Ele, nesse momento, tem uma maioria mínima. Então, você tem 120 cadeiras no Knesset, né, que é o parlamento. Ele tem 61, é o mínimo necessário para você ter a maioria. E ele considera que manter a ofensiva a Gaza, tomar a cidade de Gaza, é o caminho que ele tem para manter essa galera leal junto ao governo dele. Mas é importante notar que 40 mil reservistas foram convocados no momento no qual há muita cisão em Israel sobre manter essa ofensiva ou não, resgatar os reféns ou não, manter essa ofensiva contra o Hamas ou não, Daniel. Tanguy, vamos terminar com uma nota um pouco mais leve o nosso episódio de hoje? O que você traz pra gente hoje? Me conta. Na Gelada da Shakira de hoje, Tanguy, eu trago um evento imperdível e uma oportunidade. A cidade de Treviso, na Itália, ela vai sediar a Copa do Mundo de Tiramisu. A Copa do Mundo de Tiramisu, sim, aquela belíssima receita italiana, acontecerá entre os dias 10 e 12 de outubro e está aberto um chamado aos amantes da sobremesa. Eles estão procurando 100 provadores, eu disse 100 provadores voluntários, obviamente voluntários, para julgarem as 240 versões de tiramisu. Então, Tanguy, fica aqui o registro que nós teremos aí um processo seletivo, se você tiver interesse. Você vai ter que responder um teste de 15 perguntas sobre as regras do concurso para saber se você está inteirado, se você tem ali realmente as habilidades necessárias para ser jurado nesse concurso. E você pode ser alocado em 2 categorias que estão disponíveis nessa Copa do Mundo. Nós temos a categoria original, que são as receitas puristas de tiramisu, que mantém ingredientes tradicionais sem qualquer tipo de alteração. E temos a categoria criativa, que permitem até 3 ingredientes adicionais, além dos ingredientes básicos e tradicionais da receita. Eu tenho certeza que o professor Bagdadi vai se inscrever. Vai se inscrever. Por favor, eu gostaria... Você tem o PDF aí, Daniel, das regras? Eu gostaria de dar uma olhada, assim, só para consultar, ter curiosidade. Curiosidade. Eu sei que você é uma pessoa que não gosta de doce, né? Que não gosta de tiramisu. Não... Porra, e tiramisu em particular, né, Daniel Souza? Odeio. Poxa vida, coisa meu Deus difícil. Horrível. Então fica aí a oportunidade, sem provadores. Quem sabe você não será contemplado ou contemplada com uma dessas preciosas vagas para julgarem aí as muitas versões diferentes de tiramisu. Vai ter que passar aí 3 dias, 10, 11 e 12, provando tiramisu, e vai ser muito agradável lá em Treviso, na Itália. Daniel Souza, a gente não tem nenhum curso sobre tiramisu. Confesso, no Petit Curso, não temos nenhum curso sobre Treviso, mas temos um curso sobre a Itália. Ah, quer saber mais sobre a Itália? Acessa lá petitcursos.com.br. Tem curso sobre Itália, tem curso sobre Grécia, tem curso sobre Portugal, sobre Espanha, sobre Reino Unido, sobre França, sobre Alemanha.
sobre Turquia, sobre China, sobre Rússia, tá tudo, sobre Índia, tá tudo lá, América Latina, e América Latina, pegamos a América Latina praticamente toda. Quer saber sobre a Argentina? Tem curso também. Acessa lá, peticurso.com.br, que aí você vai ficar ainda mais inteirado sobre o pano de fundo de tudo isso que a gente noticia todos os dias aqui no Petit Jornal, sempre aulas em dupla, preço acessível. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente, né? O petijornal.pj@gmail.com. Tá no descritivo desse episódio. Temos também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã tem episódio? Tem. Tem episódio. Então tá bom, era uma resposta simples, você titubeou aí, eu nem entendi. Tem episódio amanhã, Daniel Souza. Se eu apareço aqui... Você Não, questionou tem assim, eu falei, será que não tem, gente? Será que eu fiquei... Tem, mas será eu que eu não queria fui testar avisado? a sua firmeza de caráter. Pô, será tem que eu episódio. não via? É claro que tem episódio. Perdi alguma coisa? Então, Daniel Souza, amanhã estamos aí. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.